Olá, muito boa noite a todos. Hoje estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3, Criação, e hoje nós vamos estudar o item Pluralidade dos Mundos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, vamos então serenando nossos pensamentos, sentimentos e vamos rogando ao Pai da vida, a Jesus nosso Mestre e todos os nossos espíritos amigos que possam estar conosco, nos auxiliando, nos envolvendo de luz, de tranquilidade, para compreendermos e estudarmos um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos. E nessa sintonia, tranquilos e serenos, nós já vamos então agradecendo a espiritualidade amiga por mais este momento, e que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já disse, hoje nós vamos estar estudando o item Pluralidade dos Mundos. Quando nós falamos essa palavra pluralidade, já nos remete a algo que não é único, já nos remete a uma diversidade de mundos, como é o título aí. E Kardec, na sua pesquisa, vai buscar entender através dos espíritos. E ele pergunta aí na questão 55: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E Kardec diz sim. Kardec não, os espíritos respondem sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência. Então já fica claro que nós não somos os primeiros em inteligência, nem em bondade e nem em perfeição. Aqui já a gente retoma novamente que nós estamos no mundo de provas e expiações, já deixa claro. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Então aí são aqueles ainda ligados ao orgulho e à vaidade, que acreditam que eles são os seres superiores da criação. E aí, Kardec os espíritos ainda falam, acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então seria muita pretensão nossa, do ser humano, acreditar que Deus ia criar o universo pura e exclusivamente apenas para uma raça ou para um mundo. Então, isso já deixa claro que temos aí diversos mundos e que nós não somos os únicos seres da criação. E aí, seguindo, os espíritos ainda dizem, que essa notinha de Kardec, Deus povoou os mundos com seres vivos. Seres vivos. Não está dizendo exatamente que são homens da mesma constituição como nós, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Então aí é a gente subestimar a capacidade divina, que Deus não vai fazer nada que não tenha uma utilidade. A cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir as nossas vistas. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que seja a única a ter privilégios de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, a gente aqui
fica muito claro a resposta dos espíritos, que nós não somos, né, privilegiados de ser os únicos habitantes aqui do nosso mundo, do nosso planeta, e não acreditar que existe outros mundos, como ele fala, há tantos milhares de mundos. E aí ainda nós vamos recordar o Evangelho quando Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. Então, há muitas moradas no universo, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E que cada mundo habitado tem as suas necessidades, as suas características próprias, né? Conforme aí os seus habitantes, como nós já estudamos na aula passada que o Rafael bem colocou. E que esses, falando de planeta, né? Nós não temos só a Terra, mas outros tantos planetas, como a gente vem aí verificando, e aí através do estudo que nos deixa bem claro. E que os cientistas também estão buscando descobrir, pesquisar que outros seres vivem nesses outros planetas. Que há seres vivos, está claro aqui pela resposta dos espíritos, mas que seres são esses, né? Também é muita pretensão nossa achar que esses seres são iguais a nós, porque esses seres vão habitar esses planetas de acordo com as características deste planeta. Então vejam, é que nós, né, nós temos ainda um conhecimento limitado para compreender tudo isso, mas o Evangelho já nos deixa muito claro, né? Vem mais uma vez aí também esclarecer. E no livro A Caminho da Luz, nos fala também que todos os mundos são habitados. E que sim, e que há várias formas de vida. E essa vida, quando a gente fala em vida, aí cada um vai refletir o que é vida para você. Mas aqui a gente está falando da vida nesse conjunto de características. Não apenas como nós aqui humanos, mas essa vida do ponto de vista biológico. É aí que há várias probabilidades de vida. E essa verificação é o que ainda não aconteceu, nós ainda não sabemos, né? Mas aí a luz da doutrina espírita nos diz que há seres vivos. E ainda seguindo, gente, nas questões aí 56 a 58, Kardec vai nos colocar ainda que consta, né, nessas questões aí, que a constituição física dos diferentes globos não são a mesma. Não se assemelham nada uma com a outra, né? E que os seres vivos que os habitam têm corpos, como eu já falei, organizações diferentes. E ainda nos coloca, seguindo nessas questões seguintes, na questão 58, ele vai nos falar também dos diversos das diversas fontes de luz, que nós acreditamos que o Sol é a única fonte, mas nós já temos clareza, já há pesquisas e estudos, e aqui no Livro dos Espíritos diz e fica muito claro que nós temos outras fontes de luz além do Sol. Então, o Sol não é a nossa única fonte de luz. E vem nos falar também do valor da eletricidade que há em outros mundos e que tem um papel mais importante do que aqui na Terra. Então, vejam, é difícil até a gente imaginar como que seriam essas outras fontes de luzes, mas existe.
E vem nos falar também aí, nós já sabemos, os cientistas já nos falam de milhares e milhares, milhões e milhões aí de sóis. Então nós não temos um único sol, mas nós temos vários sóis. E aí, ainda nessas questões, ele vem nos falar também que os espíritos ainda dizem que os seres desses mundos não são da mesma matéria e nem têm os órgãos como os nossos. Então, esses órgãos, essa matéria, ela vai sendo adaptada conforme a necessidade do mundo onde esses seres estão inseridos. E que as condições da existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que vivem. Em outros mundos, há elementos que nós não conhecemos, que são desconhecidos nossos. Então, fica muito claro quando Kardec fala, os espíritos, respondendo aí a Kardec, dessa diversidade de mundo. E aqui tem um pedacinho já no final, quando ele fala assim: não vemos na Terra longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. E aqui eu vou utilizar o rodapé, quando ele fala aurora boreal, está se referindo ao fenômeno que é observado no Polo Norte, em que a claridade é produzida pela ação de energia magnética. É uma luz muito forte, diz que é uma luz muito forte e de grande beleza e de grande intensidade. Então, nós vemos aí o quanto há de outras possibilidades e de outras vidas e de outros sóis e de outras eletricidades aí nos diversos mundos. E aí, gente, eu vou ficando por aqui para não ficar tão longo, mas nós podemos ver que no capítulo 6 da Gênesis fala sobre a diversidade de mundos, o Evangelho nos fala, o Caminho da Luz nos fala, e aí cabe a nós estarmos estudando e verificando um pouquinho mais. Mas agora no grupo nós podemos também estar aí colocando as nossas opiniões. E aí a gente relembra mais uma vez que a Terra não é o único planeta habitado no universo. Isso está claro. A vida não é exclusiva do nosso planeta. E que os diferentes mundos são classificados em graus de adiantamento físico, moral, e que a vida ela é adaptada ao seu meio, às suas características e às suas necessidades. E que nós estamos aqui na Terra para aprender e evoluir. E que os seres que habitam os diferentes mundos têm características físicas e mentais adaptadas às suas condições de vida, assim como nós. Eu vou ficando por aqui, nós vamos refletir um pouco mais no grupo. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma. Gratidão a todos.